No vídeo de hoje eu vou falar sobre um fone de ouvido que está se tornando um clássico. É o KZ ZSN Pro, um ótimo intra-auricular com um ótimo custo-benefício. Fica aí que eu vou te dar várias dicas. Salve seus lindos, suas lindas, Anthony Chidozi aqui. E antes de mais nada, já vou te pedir para se inscrever no canal, se não é inscrito ainda, e já curtir esse vídeo. Vai lá, se inscreve e curte o vídeo também. Bom, eu vou falar sobre um fone de ouvido aqui que tem me surpreendido bastante, que é o KZ ZSN Pro. Bom, eu usei esse fone em várias situações, né, para trazer aqui para vocês um review mais completo e dizer se vale ou não vale a pena para você, dependendo da situação, se ele vale ou não vale. Mas de antemão, já te falo que sim, esse fone, principalmente pelo custo-benefício, é um ótimo fone com ótimo acabamento e ele tem uma resolução ali de áudio muito boa. Ele te entrega uma resolução muito boa e ele também tem um ótimo nível ali de volume. Então, de antemão, eu já te falo que esse fone vale a pena, mas vamos falar um pouquinho sobre ele. Como vocês podem ver aí, esse fone é um fone super bem construído. Ele é um fone construído ali, essa parte dele transparente, uma parte feita de resina, então ele tem um acabamento ali muito bem feito. O faceplate dele é um faceplate ali de metal, né? Ele não deixa nada a desejar, ele é impecável em termos de acabamento. Ele tem essa pinagem padrão aqui também, para que você consiga, se o cabo por um acaso quebrar e tal, você consegue substituir o cabo e permanecer com o fone de ouvido, então isso é muito positivo. E sem contar também, galera, com a ergonomia dele. Esse fone é um fone que se encaixa muito bem na orelha. Vocês vão perceber que ele é muito confortável, mesmo não sendo um fone pré-moldado para sua orelha. Eu acredito que ele se encaixa muito bem nas orelhas de todo mundo, né? Então vale a pena ali você dar uma investida nesse fone. É um fone que eu considero barato pelo que ele entrega, né? Se você for comparar com outros intra-auriculares ali, eles vão ser muito mais caros e vão trazer ali basicamente a mesma resolução que o KZ ZSN Pro te traz. Falando um pouquinho sobre as especificações desse fone, né, umas especificações técnicas, só para vocês saberem, vamos lá, vou falar um pouquinho sobre elas. Então vamos lá, falando aqui novamente sobre a construção, ele tem um corpo de resina com placa de zinco e uma cavidade de alumínio, e esses conectores são banhados a ouro, né? Ele tem um driver dinâmico ali de 10 mm, armadura balanceada também, lembrando que esse falante dinâmico aqui é para os graves, e a armadura balanceada é para os médios e agudos. Resposta em frequência de 7 Hz a 40.000 Hz, sensibilidade de 112 dB, impedância de 24 ohms, isolamento aproximado de 26 dB. Então voltando aqui, eu usei esse fone em algumas situações, né? Tocando ao vivo, é um fone que tem um isolamento bem interessante, você coloca na orelha e ele tem um isolamento ali bacana do ambiente externo, então para você se monitorar seu instrumento, monitorar sua voz, ele vai te dar um isolamento bem legal, tá? Eu também utilizei gravando em estúdio e ele teve uma resposta muito interessante também em relação ao isolamento, ele respondeu muito bem. Utilizei também em academia, usei esse fone na academia para saber ali se ele tem um isolamento legal, se o volume dele é um volume interessante. Tem fone de ouvido que você usa e aí o ganho do celular, o aparelho que você estiver usando ali para ouvir música, ele não chega no nível suficiente para que você consiga ouvir a música de forma confortável. Então você não precisa subir muito o volume, né, para não prejudicar seus ouvidos, mas também ele te entrega, né, se você precisar subir bastante o volume, ele te entrega. Eu não recomendo, mas ele te entrega também. Então, em situação de academia, correndo, esse fone vai te suprir de uma forma plena, satisfatória. Então vale muito a pena. Falando sobre o cabo, esse cabo que vem com ele é um cabo muito resistente e muito bem acabado também. Então se você tiver que dobrar esse cabo várias vezes, ele vai resistir. E caso esse cabo quebre, né, futuramente, você consegue substituir apenas o cabo e aí você mantém o seu fone de ouvido. E falando assim sobre a experiência que eu tive com esse fone de ouvido, assim, sinceramente, esse fone ele é muito parecido com o KZ ZSN Pro 10. Eu já fiz um review sobre esse fone também, vou deixar aqui no card, aqui em cima para vocês. E eles são muito parecidos. O último review que eu fiz sobre o KZ, eu lembro que eu falei muito dos médios, né? Os médios são um pouco ressaltados. É óbvio que esse fone ele traz ali
um pouco mais de grave e agudos, mas nada que seja irritante ao seu ouvido. Eles são bem equilibrados, né? Mas os médios deles, eu acredito que salte um pouco mais os ouvidos, né? Se você for levar em consideração ali numa mixagem, as caixas, principalmente as caixas, tem uma elevação um pouquinho maior na frequência das caixas. Então, caixas, vozes também, então tem que tomar muito cuidado se você for utilizar esse fone para mixagem. Então vale muito a pena você levar em consideração em comprar esse fone de ouvido. Beleza, pessoal? Rapaziada, é isso. Trouxe aqui o review desse fone. Para você que tá procurando um fone intra-auricular e às vezes não sabe qual comprar, tá aqui, vou deixar o link para vocês aqui embaixo, tá? Comprando por aqui, vocês ajudam esse canal aqui a crescer também. Espero que tenha te ajudado. Se você tem alguma dúvida, escreve aqui embaixo. Se você já tem esse fone e já teve a experiência também com esse fone, escreve aqui embaixo também. Vamos trocar essas informações para as pessoas que não tiveram esse fone ficarem mais informadas. E é basicamente isso, pessoal. Agradeço muito a atenção de vocês até aqui. E lembrando o seguinte, não se esqueça de se inscrever no meu Instagram, @AnthonyShidozi. Lá eu coloco o making-off dessas músicas que vocês ouvem aqui no fundo. São produzidas por mim. Então muita coisa tem lá que não tem aqui. Outra informação interessante é o seguinte: se vocês curtem camisas legais, estilosas, como essa aqui, use frata.com.br. Eu vou deixar o link aqui embaixo e comprando por lá, vocês ajudam o canal a crescer cada vez mais. E é isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês. Forte abraço, fiquem com Deus e sigam seus sonhos.